Por diversas vezes já transmiti a minha opinião acerca da existência ou não da habitação municipal. Antigamente chamados bairros sociais, hoje em dia habitação municipal, mas são a mesma coisa. E eu sou daqueles que acho que de facto o Estado deve ter habitação municipal, e habitação municipal porque a determinada altura da nossa vida poderemos ter algum problema, a vida descambar de tal forma que precisamos do apoio do Estado, e se trabalharmos e descontarmos para isso, é uma altura em que eventualmente o Estado terá que nos dar apoio. Ora, a habitação municipal não deve ser, no entanto, no meu entendimento, para toda a vida. Deve ser para uma fase menos positiva, que entretanto a ação social das câmaras municipais e a própria Segurança Social deve fazer o acompanhamento das pessoas que entraram neste problema de não ter capacidade de entrar no mercado de arrendamento e tentar ajudar com o regresso à vida ativa e o regresso ao trabalho, excluindo desta posição todos aqueles que são, por exemplo, os mais idosos ou com dificuldades cognitivas ou com dificuldades de mobilidade que os impeçam de trabalhar. E aí o Estado deve preservar e salvaguardar um teto para estas pessoas. Quando a determinada altura da vida tudo nos corre mal, costuma dizer-se que quando estamos no chão é quando os mais cobardes nos dão pontapés. E aquilo que ontem assisti e tem estado a passar hoje também no canal Now, é uma família no norte do país que aparentemente, eu não conheço bem a história, mas tendo como boa a história que é contada pelo canal de televisão, desempregados não conseguem arranjar trabalho, têm duas crianças menores e pedem ajuda para tentar ter casa e têm tido uma dificuldade extrema por parte da Câmara Municipal, que lhes garante aparentemente casa talvez daqui a 2 meses, porque obviamente as câmaras não têm casas ilimitadas, não têm casas que não terminam, e portanto estão neste momento ou a viver na rua ou sem capacidade para poder fazer um arrendamento. E de facto a notícia chocou-me, sem conhecer exatamente a história, sem conhecer todos os detalhes, mas choca-me com a dificuldade que os portugueses têm quando entram nesta espiral negativa da vida de poder ter uma habitação. Mas eu deixo aqui a pergunta. Se estivéssemos a falar de imigração ilegal e se isto fosse denunciado na televisão, vos garanto, teríamos um presidente de Câmara qualquer a dizer, tal como disse Carlos Moedas, que a Câmara se iria responsabilizar para pagar um teto para estas pessoas. Eu não conheço a história em si e apenas relato aquilo que a televisão diz. Mas para mim vai mais além do que esta mera, entre aspas, do que esta história. Vai ao princípio da questão. Ao princípio de nós, ninguém deve viver na rua, ponto final parágrafo, seja ao estrangeiro ou não. Mas nós, quando dizemos que os portugueses primeiro, é aqui que estamos a falar. É esta a situação. E se formos fazer isto em contraponto com a questão do Chega em Louros ter apresentado ordem de despejo imediata para quem estivesse envolvido nos atos de desordem pública que aconteceram na área metropolitana de Lisboa, eu vou colocar 2 trechos de vídeo. Um que tem a ver com a tal família que está fora, que eu acho que teve aparentemente o azar de estar no sítio errado à hora errada, porque se calhar se fosse imigrante tinha a sua situação resolvida. E vou colocar outro vídeo que tem a ver com um delinquente que esteve envolvido nos desacatos públicos e que vive no bairro do Zambojal, que é um bairro municipal e que é precisamente sobre esta gente que nós achamos que não devem ter casas. E quando dizemos, mas vão ficar no olho da rua, não, o que nós esperamos é que eles estejam presos. Mas, de qualquer forma, aquilo que acontece é, esta gente, bandidagem, continua a ter casa e a outra gente, em contraponto, portugueses que apenas querem trabalhar e não conhecendo a história, volto a dizer, querem trabalhar e querem fazer uma vida a dar o mínimo de condições à sua família, à sua mulher e aos seus filhos, este homem vê-se abraços com uma situação de estar na rua. Portanto, não é preciso ser do partido A, do partido B ou ser do Chega para ter bom senso. Basta olharmos para as duas posições, para aquele que é bandido e que tem direito à casa do Estado e para aquele que quer trabalhar e que tem uma família e que está a viver no olho da rua. E digam-me como é que se resolvia isto. Era, não era? Era muito fácil, não era? Era tão simples como tirar a um para dar ao outro. É tirar a quem não merece para quem merece. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto e é aquilo que toda a gente no final do dia, quando quiser analisar este vídeo de uma forma negativa, dirá: isto é xenofobia, isto é racismo, porque eu nem faço puto de ideia
apesar parece que notícia, até dizem que ele é guineense ou cabo-verdiano, nem sei, não faço ideia, aquele que está do bairro do Zambojal. Mas, obviamente, eu não estou a culpabilizar, e ao contrário de António Costa, não estou a dizer que os desacatos foram só feitos por estrangeiros, e eventualmente, tenho quase a certeza que existem portugueses envolvidos. Portanto, não tem a ver com a xenofobia, não tem a ver com o racismo, tem a ver com uma questão de justiça social. E hoje temos aqui dois casos, passados os dois ao mesmo tempo na televisão, um a seguir ao outro, e cada um tira as suas conclusões. Se era ou não era fácil resolver este problema. Estava com pena suspensa por vários roubos violentos, mas este jovem de 19 anos acabou por ser detido na passada terça-feira por elementos da investigação criminal da Polícia de Segurança Pública. Este jovem, que é também suspeito de ter participado nos tumultos na Grande Lisboa, depois da morte de Odair Muniz, no bairro da Cova da Moura. Este homem cabo-verdiano foi então baleado por um agente da Polícia de Segurança Pública no bairro Cova da Moura. Seguiram-se vários tumultos e, de facto, este jovem agora detido é também suspeito de ter participado em vários atos violentos, nomeadamente por ter atirado coquetéis Molotov contra a esquadra da PSP de São Brás. Foi detido depois de também, em colaboração com um outro cúmplice, terem ido a um prédio para comprarem telemóveis, mas nesse mesmo momento a vítima acabou por ser surpreendida por estes dois suspeitos que lhe fizeram um mata-leão para roubarem os telemóveis. Depois estes dois suspeitos colocaram-se em fuga. Certo é que um destes suspeitos, o jovem de 19 anos, acabou detido por elementos da investigação criminal. Ele, que é então suspeito de vários crimes violentos, este suspeito foi então presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva. Esta família não tem casa para viver. Precisamos de uma casa ou de um quarto. Estamos à espera de casa camarária, mas ainda vai demorar um par de meses e nós precisamos pelo menos de um sítio durante esses 2 meses onde pernoitar, porque senão vamos mesmo ficar a morar no meio da rua. Eu já disse, eu não me importo de ficar no meio da rua, mas pelo menos a minha esposa e os meus filhos eu quero arranjar um teto para eles. Eu não me importo dormir no chão, mas pelo menos para eles é isso que eu quero. Para ver se eles têm um sítio onde possam pernoitar, a ver se a Câmara Municipal também nos consegue ajudar nesta situação. Ficaram sem casa por o senhorio ter aumentado a renda para o dobro. Jorge não consegue trabalho e o dinheiro que entra é apenas o da mulher, o que não chega para tudo.